Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin corrigindo, altcoins corrigindo. Todo mundo começa a olhar com muita atenção este movimento e muitas pessoas começam a se preocupar. Será que é motivo de preocupação este movimento corretivo ou não? Todo mundo falou que eleições são catalisadores positivos, mas por que então a gente está vendo correção logo antes do dia da eleição nos Estados Unidos? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Amanhã a gente vai fazer uma análise de diversos ativos. Ativos que têm o potencial de fazer pelo menos 10 vezes de acordo com o Price Action, ou seja, de acordo com o gráfico. Para que a gente possa fazer uma avaliação de diversos ativos, eu peço gentilmente a você que deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie. Eu vou preparar um mega vídeo para você estar pronto, caso o mercado te dê justamente as oportunidades. Então, comentários estão abertos para você deixar justamente aquele ativo que você quer que eu avalie. Bom, o que está acontecendo? No momento que eu gravo esse vídeo para você, o Bitcoin está em 68.600, próximo da faixa de buy zone teórica, aquela faixa que a gente avaliou dias atrás, faixa em que a gente tem uma área de retração de Fibonacci, como a gente comentou no vídeo de ontem, a gente tem uma faixa de retração de Fibonacci 38.2. Nós temos também uma faixa de VPVR muito importante, você pode verificar no gráfico diário. Olha só qual que é o ponto em que a gente tem a maior faixa de volume e é onde a gente tem o ponto de controle de todo este movimento. Este é o ponto, ou seja, este é um ponto que uma vez que foi rompido, serve como suporte. Maravilha! É também uma faixa de retração e base de preço no gráfico diário. Ou seja, é onde o gráfico diário, em teoria, encontra a sua base de preço. Base de preço que é formada em uma tendência de alta, alta, fundo ascendente, alta, fundo ascendente. Esses fundos ascendentes são as bases de preço para o gráfico. Geralmente, estas bases de preço se formam no RSI de uma hora em sobrevenda, que é o ponto em que a gente já atingiu. E agora, a gente deveria ver um movimento de alta. E também, este é um ponto, não por uma coincidência, um ponto de intersecção com o teste, já que a gente teve rompimento de uma faixa muito importante. Olha só, a gente tinha resistência, 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 novamente resistência. Foi, acelerou, testou. Reteste é plausível para uma aceleração. Então a gente está numa faixa que para muitos pode ser assustadora. Oh meu Deus, será que a gente vai voltar lá para baixo? Oh meu Deus, as altcoins estão corrigindo. Por quê? Porque a dominância está subindo neste exato momento. E muita gente está amedrontada. Lembrando do seguinte, é catalisador positivo eleições. Eleições são catalisadores positivos. Depois das eleições, as eleições, blá blá blá, as eleições. Tem gente que começa a ficar até irritada. Caramba, agora tem as eleições e o mercado não explodiu. Por que será? Eu fui em busca de informações, dados, pelo menos os dados mais simples possíveis, para te apresentar por que a gente ainda não foi por espaço. O mercado ele subiu e ele vem subindo nesses últimos dias, até a semana passada, já que a gente está começando uma correção nessa semana, mas na semana passada a gente encerrou o movimento com uma forte alta, já que o mercado precificava
um cenário extremamente positivo nas eleições. E esta correção, que neste exato momento é uma correção de 5,8%, chegou a ser de 6,3%, mas se eu puxar lá do topo, a gente tem uma correção que chegou a 7,3% e nesse momento está em quase 7%. Esta é uma correção natural. Sim, acredite se quiser, é uma correção natural. Mesmo que a gente mostre, do ponto de vista gráfico, é uma correção natural e a gente está muito próximo de uma faixa de buy zone inicial, é mais fácil também te mostrar com base em dados históricos. E a gente conseguiu este gráfico que mostra justamente por que a gente está corrigindo. Historicamente, logo antes das eleições, a gente tem um movimento de correção. A gente acelera e a gente corrige para que, isso com base no passado, a gente tenha uma aceleração. Em 2016, a gente teve uma queda de 10%. Em 2020, a gente teve uma queda de 6%. E até o momento, a gente está com uma queda de média de 6% também. Em 2016 e 2020, logo depois da eleição, vimos um movimento de acumulação e aceleração. É isso que vai acontecer a partir de terça-feira. A gente não pode afirmar, mas se a história não se repete, ela rima. E a gente está rimando muito bem. A gente está rimando de forma tão descarada que parece mesmo que a história se repete. E a gente está justamente vendo uma correção 2 dias antes da eleição em um ponto que é um ponto de intersecção absurdo. Com muita gente agora falando que, 1, o mercado vai despencar. 2, que as altcoins não vão valorizar. Exatamente o que foi falado em 2020 e também era muito falado em 2016. Eu estava lá e eu posso te falar que nada mudou. O cenário é o mesmo, a descrença é a mesma. Todo o movimento para atestar queda livre é o mesmo. Isso me cheira a oportunidade. Porque quando muita gente está desconfiada, quando muita gente está com medo, se você soma isso a uma construção gráfica, uma base gráfica que justifique, você pode ter uma oportunidade à sua frente. E olha só que bacana, a gente está muito próximo de uma faixa de reteste, porque a gente testou, é uma faixa de base de preço, logo antes das eleições, com um movimento que, historicamente, se repete. Ah não, Luan, mas e se a candidata democrata vencer? Isso não é um problema para o Bitcoin. Historicamente, não é um problema. Tendo em vista que, em 2020, quem venceu foi o candidato democrata. Em 2016, foi o candidato republicano. Se este ano um ou outro vencer, eu vejo, como eu expliquei ontem, volatilidade extrema. Se Kamala Harris vencer, a gente pode ter movimentos mais agressivos no curtíssimo prazo, ou seja, gatilhos de entrada, e eu vou avaliar esses gatilhos de entrada, inclusive vou informar aqui, ou até movimentos bem mais agressivos. Mas, uma vez que a gente tem, no decorrer desta semana também, a reunião do Fed, que tem como maior probabilidade o corte da taxa de juros, eu vejo que rapidamente o mercado vai esquecer as eleições e vai se relembrar do que vem acontecendo com a política monetária. A gente tem visto queda na taxa de juros, que aí sim é um catalisador espetacular para mercados de risco. Some isso ao aumento da base monetária, impressão de dinheiro, a gente tem o quê? Um cenário
extremamente bullish para o futuro. Se você avalia no gráfico semanal, nada mudou. Olha só, absolutamente nada mudou. A gente está diante de um cenário de rompimento. Rompimento que vai nos levar no longo prazo para os alvos lá na casa dos 150 mil dólares. Aquele alvo que a gente já vem discutindo bastante. Então lembre-se, o mercado não está caindo porque um cenário ou outro está sendo construído. O mercado está caindo repetindo o passado. Não, a história não se repete, mas está rimando o passado. E essa quantidade de rima somado aos catalisadores, que a gente já vem mostrando de curto prazo, me deixam com um sorriso no rosto, pois eu vejo oportunidade. Além do fato da gente estar formando um gap de alta. Muita gente torce o nariz quando eu falo de gaps de baixa. Só que agora a gente está diante do fechamento do gap mais recente e está com um gap de alta, ou seja, a gente tem um gap acima, pressão de alta ainda maior. Adicione este temperinho nas suas avaliações e tome uma decisão inteligente. Por quê? Porque, embora a eleição seja um catalisador positivo e a gente tenha vivenciado nesses últimos dias correções, nada mudou. Anote isso e se baseie nisto para a tomada de decisão. Base gráfica, base histórica, base do sentimento do mercado. Você vai entender que, sim, a gente segue bullish e a gente está num ponto crítico que pode abrir grandes oportunidades. Oportunidades em que? Lembra do que a gente falou? Quando todo mundo está desconfiado, quando ninguém mais acredita, pode ser o melhor momento de compra, se isso se justifica no gráfico também. E tem tanta altcoin, boa altcoin, não estou falando de lixo, a preço baixo, que se você não estiver aproveitando, talvez você se arrependa depois. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Agora, se você quer contar com todas as minhas avaliações, quer ter acesso às minhas compras, vendas, ao meu rebalanceamento de carteira, às minhas estratégias, o que eu estou fazendo neste momento, como eu estou me preparando para estas eleições. Você quer ter estratégias completas, planos completos, quer ter aulas que te dão base para surfar esse bull market, quer ter um suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, a gente tem o acesso ao grupo Premium e ao grupo do desafio. E mais, com parceria com a BitChat, que é a nossa corretora que a gente utiliza para fazer as operações, a gente conta com descontos, ou seja, você conta com desconto na aquisição do Prêmio Desafio. Como que você faz para ter mais informações? Basta você acessar o link da descrição, é o nosso grupo do Telegram geral. Vai lá, vai na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX, clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Fica atento, fica bem atento a estes pontos, sem esquecer de sempre ter o equilíbrio entre exposição e caixa. Se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.